para a gente falar hoje sobre meditação sexual. E não tem como, né? Vamos já começar direto aqui. Eu sei que eu não estou muito habituado a lidar com o YouTube, não sei, né? Enfim. E eu não vou enrolar muito, eu vou direto ao assunto, né? Porque se a gente quer falar sobre meditação sexual, a primeira coisa que a gente tem que falar é meditação. Porque meditação é uma palavrinha que eu falo meditação aqui, eu não tenho ideia do que vocês estão ouvindo do lado de lá, né? Porque existem muitas escolas, muitas definições, muitas maneiras diferentes de se olhar para a meditação. Sempre quando o assunto é falar sobre meditação, eu gosto de uma história muito legal do Bruce Frantzis, que é um cara que eu considero meu mestre no taoísmo. Ele conta, né, se nos tempos antigos, se você chegasse num monastério ou em qualquer outro lugar que se pratica meditação, né, que se ensina a meditação, e você perguntasse com essa mentalidade que a gente tem hoje, por que eu devo meditar? As pessoas diriam para você, você não deve meditar, você deve ir embora. E a explicação que ele traz é genial, porque justamente a ideia de que a meditação tem que te trazer alguma coisa é justamente aquilo que a meditação quer transformar dentro de você. E esse ensinamento, na minha opinião, é extremamente profundo, é de uma riqueza, assim, de uma complexidade. Pois então vamos lá, gente. O que é meditação? Meditação é um estado de presença que a gente atinge por meio de diversas técnicas, de diversas maneiras diferentes. Existe uma infinidade de caminhos que promovem uma jornada espiritual ou de autoconhecimento para o ser humano, que vão se utilizar de práticas meditativas para fazer com que esse caminho seja trilhado. Existem outros caminhos que vão criar a sua filosofia e a sua doutrina com base no que se é experienciado em práticas de meditação. E está aí a diferença, uma das grandes diferenças da filosofia do pensamento tântrico, que não é uma filosofia elucubrativa ou de contemplação dos fenômenos da natureza, não. Ela nasce da experiência da pessoa, dos mestres que foram tendo suas práticas, suas experiências e deixando isso anotado para nós hoje em dia. Então a meditação é um estado de presença que a gente pode cultivar de diversas formas. A gente pode cultivar com técnicas de respiração, com técnicas que mexem a nossa atenção, com técnicas corporais, com foco em sensações, em emoções, em pensamentos, com foco na presença do outro na minha frente, olhando para a chama de uma vela. Então existem várias maneiras da gente meditar e vários caminhos traçaram as suas jornadas. Existem alguns caminhos que dentro desse processo incluem a sexualidade. Alguns deles vão até criar rituais com práticas sexuais, com energia sexual, com fluidos sexuais. Mas alguns deles vão olhar para a energia sexual como uma maneira da gente amadurecer espiritualmente, como se a energia sexual tivesse essa função e pudesse oferecer isso para nós, um amadurecimento espiritual, um desenvolvimento humano, e outros que vão olhar para a energia sexual e para a sexualidade como um instrumento de saúde, como uma maneira da gente simplesmente viver melhor, ter mais paz de espírito, ter mais tranquilidade, enfim, mais qualidade de vida. Eu trabalho com sexualidade, com terapia corporal, terapia tântrica já há 8 anos e venho pesquisando e aplicando essas técnicas no meu trabalho há um bom tempo, seja em atendimentos com massagem tântrica presenciais, seja em grupos online, né? Não importa a distância que a coisa acontece. E todas essas técnicas que eu tenho trabalhado e testado com os meus interagentes, que mexem de alguma forma, que nos auxiliam nesse amadurecimento da nossa sexualidade, eu chamo de meditação sexual. Então é algo que vai muito mais além de algo genital, por exemplo. Então, para vocês terem uma ideia, né? A terceira turma do curso de meditação sexual começou em março. Hoje de manhã, que a gente foi ter a nossa primeira aula utilizando técnicas de masturbação consciente. Sábado passado a gente teve uma aula sobre masturbação consciente e esse sábado foi o ritual de autoamor, no qual a gente fez algumas práticas meditativas corporais para soltar o corpo, para relaxar o corpo, para energizar o corpo e dali seguimos para uma prática de masturbação consciente. E aí a gente chega num ponto, né, que é interessante frisar aqui nessa primeira aula. Por que é interessante a gente conectar meditação com sexo? Qual é a vantagem? O que a gente encontra seguindo a jornada dessa forma? Gente, se vocês estão gostando da aula, clica aí no joinha que dá uma moral aqui pra gente no YouTube, tá bom?
por que é interessante a gente misturar a meditação com o sexo? Aí a gente tem que entender o que está acontecendo com o sexo, com a vida sexual das pessoas. A maior dificuldade que as pessoas estão enfrentando na sua vida sexual hoje em dia, vamos lembrar, né, que eu passei por muitos casos, relações, pessoas de todas as orientações sexuais, de todas as identidades de gênero. Já atendi muita gente nesses 8 anos, gente. E posso dizer com alguma propriedade, a principal dificuldade que as pessoas enfrentam hoje na sua sexualidade está ligada à ansiedade sexual. E aqui você diz para mim se você já viveu alguma coisa assim parecida na tua experiência sexual, tá? Comenta aqui para mim depois no bate-papo. Você já foi para uma experiência sexual e esteve com toda a sua atenção voltada para tudo que está acontecendo fora e impossível de ficar no seu corpo. Então você está percebendo cachorros latindo na rua lá longe, você percebe barulho da vizinhança, você nota uma fresta bem gelada de ar passando por debaixo da porta, o ritmo do ventilador girando. Você percebe várias coisas ao seu redor, menos do que está acontecendo no seu corpo. Ao mesmo tempo, os pensamentos, enquanto tudo isso está acontecendo, ficam bastante acelerados, ficam o tempo todo ou tentando compreender o que está acontecendo, ou tentando se acalmar, ou tentando entender por que o desejo de se excitar não se manifesta naquele momento e a cabeça fica tentando analisar tudo isso ao mesmo tempo. Alguém aqui já passou por esse tipo de experiência, gente? De perceber, né, que a mente não responde ao que o corpo quer na experiência sexual. Talvez, se você parar para pensar e tentar lembrar naquele momento, né, a respiração bastante travada, o corpo um pouco duro, sem conseguir se conectar com a outra pessoa, como se tivesse, né, um abismo, né, impedindo essa conexão. Tudo isso, gente, quer você tenha vivido isso ou não, muito disso são as principais demandas que a gente encontra das pessoas referentes à sua sexualidade. Quem chega para terapia sexual está vivendo geralmente algo parecido com isso, muitas vezes. Em alguns casos, a coisa já está um pouco mais intensa, um pouco mais extrema, e já é um caso de disfunção sexual. A pessoa está realmente com dificuldade de encontrar prazer. E tudo isso, gente, quem está vivendo a sexualidade desse jeito, basicamente, está vivendo o seu sexo e a sua sexualidade repletos de ansiedade, repletos de adrenalina. Tá? A adrenalina prepara o meu corpo para uma emergência. A adrenalina leva a minha atenção para fora. Ela impede que eu preste atenção no meu corpo. Alguém que já sofreu algum acidente, já levou alguma pancada, assim que a coisa acontece, nem dor você sente. Por quê? Porque a adrenalina te deixa tão agitado que você não sente o que está acontecendo no corpo. Agora, a adrenalina na experiência sexual é algo que só é bem-vindo no momento do orgasmo. Antes disso, enquanto a gente está se excitando, a adrenalina não vai ajudar ninguém a nada. Muito pelo contrário, ela é um grande obstáculo. No caso dos homens cis, das mulheres trans, ela brocha, né? A adrenalina acaba com qualquer ereção. Traz todo agita todo um mecanismo no nosso corpo que não ajuda em nada a gente a se excitar, né? Para a gente se excitar, o sangue do meu corpo precisa ir para o meu genital, para o miolo do meu corpo. Se eu estou com adrenalina no corpo, o meu corpo está agitado, pensando em lutar ou fugir, ele está levando muito mais sangue, energia e vitalidade para as extremidades, para os braços, para as pernas, para que eu possa correr, para que eu possa bater, para que eu possa fugir, para que eu possa lutar. E a gente precisa aprender a destreinar, né? Ou melhor, a treinar o corpo de uma maneira mais saudável para que ele não passe por esse tipo de agitação ansiosa quando ele vai vivenciar sua sexualidade. Da mesma forma, uma outra coisa que as pessoas relatam muito, né, é uma desconexão mente e corpo. As pessoas se sentem fragmentadas quando elas vão viver a sua experiência sexual, de maneira que o corpo não reage ao que a mente quer e vice-versa. As pessoas não se sentem íntegras, inteiras na sua experiência sexual, se sentem relativamente fragmentadas, não se sentem muitas vezes à vontade, né, com a qualidade da sua presença na experiência sexual, estão sempre se sentindo divididas.
Uma outra questão que a gente carrega muito na nossa sexualidade, gente, e aqui vamos lembrar, né, que tudo isso que a gente está vivenciando, a maior parte de nós, vamos dizer assim, é fruto dessa completa ausência de educação sexual de qualidade que a minha geração e talvez a sua geração também tenha passado, né? Então não existiu nenhum processo de amadurecimento da nossa sexualidade que fosse preparado para a gente viveu a nossa sexualidade na base da tentativa e erro, e para alguns isso deu certo, para muitos não. E aí a gente começa, né, a sofrer as consequências disso conforme o tempo vai passando. Pois uma das questões, né, que mexem muito com a gente quando a gente está num momento imaturo da nossa sexualidade é uma série de identificações que a gente projeta no resultado das nossas experiências. Então, eu explico. Quanto mais imaturo a gente está nesse processo de desabrochar da nossa sexualidade, mais o resultado da minha experiência vai imprimir marcas em como eu me vejo. Então, por exemplo, quem aqui já broxou, e a maioria de nós já, sabe, a transa seguinte é difícil ao quadrado. Por quê? Porque por ter broxado, eu vou contar para mim uma série de coisas a meu respeito. Porque eu aprendi, sendo homem, que homem não broxa. Então, se eu broxo, eu sou menos homem. Mas eu não quero broxar, eu quero ser mais homem, mas eu não consigo ser tão homem quanto eu deveria. Então, eu sou incompetente, eu sou incapaz. Eu começo a me julgar, eu começo a projetar uma série de qualidades no meu ego, na maneira que eu me enxergo, exclusivamente por conta do resultado da minha experiência sexual. Eu ouço muito de homens que sofrem porque a parceira goza e ele não. A parceira não goza e ele goza, ele não consegue segurar, né? Não consegue dar prazer para a mulher, e ele se sente na obrigação disso, né? Ele se sente menos uma série de coisas porque ele não consegue cumprir esse papel. E aí, claro, é uma desconstrução muito profunda. Primeiro, ninguém é responsável pelo prazer de ninguém. As pessoas precisam aprender a cultivar o próprio prazer, né? De uma maneira saudável. É uma série de desconstruções que a gente precisa fazer, né? Por conta dessas identificações que a gente joga na nossa sexualidade, a partir da nossa sexualidade, na nossa identidade. E também tem uma coisa, gente, quanto mais imaturo a gente está nesse processo, mais massificada vai ser a nossa sexualidade. Porque essas projeções todas que a gente faz também são reféns, ideias que são jogadas na mídia, que são massificadas, processadas e jogadas a partir de uma multiplicidade de estímulos na cabeça de todo mundo. Então, por exemplo, uma das ideias que a gente vai encontrar por aí, o sexo para ser bom é o sexo que arregaça. Quanto mais eu arregaçar, quando eu penetro a pessoa, quanto mais força, quanto maior o pau, quanto mais grito, quanto mais eu arregaço a pessoa que eu estou penetrando, melhor eu estou sendo no sexo. Muitos homens, muitas pessoas pensam dessa forma. E isso é só um condicionamento de quais forças que mexem inconscientemente com a nossa sexualidade. Primeiro, machismo estrutural que produz um material pornográfico extremamente tóxico, repleto de hiperrealismo, criando uma cena sexual que nenhum de nós vai viver, criando, né, projeções absurdas na nossa sexualidade em termos de tesão, em termos de fantasia. Enfim, se a gente não parar para olhar para isso de uma maneira consciente, a gente vai ser levado de maneiras inconscientes a repetir padrões de comportamento relativamente tóxicos. É a mesma coisa, por exemplo, com a nossa alimentação. Se a gente não educar a nossa alimentação conscientemente, a gente está refém do quê? De uma série de comidas processadas que são produzidas exclusivamente para nos viciar, para nos deixar viciado em gordura, açúcar e sal, que são o quê? Tóxicas para o nosso organismo, vão nos fazer mal. Se a gente só comer aquilo, a gente, né, vai ter um resultado para o nosso corpo péssimo. E aqui quero deixar claro mais um detalhe de por que meditação sexual, né? Por que, gente? Tem duas coisas que a gente tem que ficar muito atento no nosso caminho de exploração da nossa sexualidade. Existe o amadurecimento e existe a sofisticação. O sexo hoje nunca foi tão sofisticado. A gente nunca teve tantos brinquedos de vibrador que pulsa com bolinha e que gira, bonecas
sexuais que fazem, enfim, a maior variedade de experiências sexuais que a gente pode imaginar. Enfim, você tem uma infinidade de brinquedos, você tem conteúdo sendo produzido na internet, 18 maneiras diferentes de chupar o seu boy. Enfim, nunca houve tanta sofisticação sexual, tantas coisas para a gente consumir conectadas com a nossa saúde sexual. E nunca a sexualidade humana foi tão disfuncional. A quantidade, né, de casos de disfunção sexual que está acontecendo, principalmente entre os mais jovens, cresceu nos últimos 50 anos na casa de 15 a 20 vezes. Enfim, né, a quantidade de pessoas satisfeitas sexualmente não vem aumentando na mesma proporção que a sofisticação sexual aumenta. A quantidade de fetiches e grupos para a gente viver os nossos fetiches que se espalham e se reproduzem, aparentemente isso não tem melhorado em nada isso não tem melhorado em nada a satisfação sexual da humanidade. Muito pelo contrário, estamos cada vez mais insatisfeitos, cada vez mais disfuncionais. Observem, por exemplo, né, impactos de tecnologia no mundo. Observem, procurem dados. Eu vou deixar essa pulguinha atrás da orelha para vocês, eu não vou apresentar aqui, mas procurem dados sobre o que está acontecendo com a vida sexual dos japoneses jovens hoje. Vocês vão entender o que a tecnologia e a sofisticação está fazendo com a vida sexual das pessoas. Lembrando que o Japão, em termos de tecnologia, está sempre uns 30, 40 anos à nossa frente aqui, né? Estão muito avançados. E a meditação sexual vem no caminho oposto, numa proposta de amadurecimento e não sofisticação da sexualidade. E qual que é a diferença? A diferença é que a gente não vai reinventar a roda, a gente não vai inventar, não vai trazer brinquedos e coisas e maluquices para você experimentar durante a tua experiência sexual para você conseguir tal resultado. Não, a gente vai ensinar para você que o jeito que você está respirando enquanto você transa provavelmente não te ajuda. A gente vai ensinar você que as emoções que você reprime quando você vive uma experiência sexual desagradável cria uma série de perturbações no seu processo de excitação. E a gente vai passar por experiências para perceber a nossa excitação de maneira consciente, possibilitar, dar espaço para que essas emoções sejam expressas. A gente vai falar sobre comunicação sexual, sobre como criar uma experiência que eu vou chegar para o meu parceiro e para a minha parceira e falar: olha, quando você me come assim não é legal, esse tipo de experiência me leva para um lugar extremamente tóxico que não me ajuda e eu preciso que a coisa seja mais lenta, que a coisa seja com olho no olho, que a coisa seja no meu tempo um pouquinho. Então, percebam a diferença entre você trazer vários recursos, várias brincadeiras, vários brinquedos para experienciar a sua sexualidade e você, ao invés de fazer isso, você dá vazão para aquilo que você está sentindo, você expressar a sua angústia, a sua agitação, você aprender a sentir a sua excitação quando ela está pouquinho, quando você está quase gozando, quando você está transitando entre esses dois pontos. É isso que eu chamo de amadurecimento. É você entender como que esse processo funciona no seu corpo. Você não precisa reinventar a roda. Você não precisa ir para um espaço que as pessoas usam roupas de couro e usam chicotes e cultuam um pé, ou transam sem penetração, ou usam os brinquedos mais variados. Não, a gente não precisa de nenhuma sofisticação. E olha, gente, falando por experiência própria, como alguém que já trabalha com a sexualidade já há um bom tempo e com quem também, por conta desse trabalho, já experienciou muitas coisas no caminho sexual, muitas experiências. A experiência sexual sem nenhuma firula em termos de posição, ou num lugar paradisíaco, ou com gatilhos que possam trazer uma ansiedade, ou sendo visto. Não, uma experiência sexual com bastante presença, com bastante conexão, com consenso do começo ao fim, com tempo, quando numa proposta que eu me excito e não me agito por ficar excitado, fazendo uma troca constante de olho no olho, respirando fundo junto, sentindo o corpo um do outro. Pode me chamar de careta, não tem nada mais gostoso para a gente encontrar na experiência sexual.
uma experiência sexual que a gente está sentindo o que está acontecendo no nosso corpo o tempo todo, com tranquilidade, sem agitação, sem querer que aquilo passe rápido, percebendo estímulos que fazem você querer ficar ali, fazem você não se direcionar para o final da experiência, mas sim que você fique suspenso no prazer e no vigor da força daqueles estímulos. Essa é a brincadeira. E isso é muito mais saudável do que qualquer vibrador, fetiche, qualquer sofisticação que a gente possa trazer para a nossa experiência sexual. Pois é, gente, as pessoas não vivem, né? A gente é ensinado a travar, a bloquear a nossa sexualidade desde muito pequeno, né? Desde muito cedo. Mas isso aí também já é assunto para a gente falar na nossa próxima aula. A aula de amanhã, a gente vai falar sobre o processo de despertar e libertação que o Tantra, como um caminho espiritual, oferece. A gente, na terapia tântrica, faz desse caminho uma proposta terapêutica. E agora a gente vai caminhar, então, para a nossa experiência prática aqui do dia, né? Porque, enfim, se a gente está falando sobre meditação sexual, não vamos ficar só no blá blá blá, né, gente? A gente também vai fazer uma prática. E essa prática, como eu falei para vocês no começo da live, a terceira turma começou em março, e hoje de manhã que a gente teve a primeira aula depois de 4 meses de curso, 4 meses e pouco de curso, a gente teve a primeira aula de masturbação consciente, né? Práticas de meditação que vão combinar o toque no genital. A gente chega nessas experiências ao longo do processo, a gente nunca começa um curso, né, uma proposta de meditação sexual num trabalho genital, porque as pessoas precisam aprender algumas coisas com o corpo antes da gente chegar nessa proposta, para que quando a gente chegar ali, a gente não esteja carregado de condicionamento, de agitação e de tensão. Então, a prática que eu sempre ensino no início do curso é uma prática que eu aprendi com o meu mestre Harish de Tantra Clássico. E quando eu aprendi essa prática, eu ensino hoje para todo mundo sempre numa aula inicial, porque quando eu aprendi essa prática, a sensação que me deu foi, eu devia ter aprendido essa prática, devia ter sido a primeira prática que eu aprendi no caminho da meditação, porque eu acho ela fantástica quando a gente tem pouca ou nenhuma experiência com a meditação, porque ela justamente ensina a respeito ela quebra um pouquinho, né, essa história de que meditar é não pensar em nada, porque isso não é meditar. Muito embora quando a gente esteja na presença meditativa, os nossos pensamentos fiquem mais devagar. A gente consiga contemplar o espaço que existe entre os nossos pensamentos. Mas isso não é meditar. Isso é o que acontece quando a gente está meditando. Uma das coisas que acontece quando a gente está meditando. O espaço entre os pensamentos fica mais perceptível. E essa prática é uma prática que nos mostra isso com bastante clareza, com bastante evidência. Pois bem, nessa prática a gente vai trabalhar a nossa atenção. Então eu peço para que você agora, que está me ouvindo, que vai fazer essa prática, para que você sente numa posição confortável, que você esteja apoiando as suas costas, que você esteja me ouvindo bem e nessa posição, nesse lugar que você está sentado, que você tenha um pouco de campo, de profundidade, que você tenha, né, você pode estar olhando para uma janela, ou você pode estar, por exemplo, encostado numa parede e você tem todo um quarto, toda uma vista dentro do seu cômodo, tá? Se você não tiver isso, também não tem problema, é só mais interessante se você tiver essa oportunidade de brincar um pouquinho com o seu campo de visão, tá certo? E assim que você encontrar essa posição, esse lugar, eu peço para que você se sente e que você feche os teus olhos um pouquinho, que você apenas preste atenção na tua respiração. Só lembra que você respira um pouquinho, fecha os teus olhos e lembra que você respira. Isso, sente o ar entrando e saindo. Faz respirações profundas. Isso. Esquece agora tudo que está acontecendo aqui fora. Sente a tua respiração um pouquinho. Isso. E agora eu quero que você esqueça um pouco a tua respiração e eu quero que você abra os teus olhos
e foque a tua visão em algum ponto aí da tua frente. Só isso. Se você puder, evita piscar um pouquinho. Não muito, para não ser desconfortável. Só algumas vezes. E deixa a tua visão toda focada nesse ponto. Procura deixar toda a sua atenção nesse ponto, como se você não ouvisse mais muita coisa, não percebesse mais nada. Lembra que você respira e deixa a tua atenção focada nesse ponto. Eu vou ficar quieto um pouquinho e você fica aí, prestando bastante atenção nesse ponto. Respirando fundo e observando. Isso. E segue aí, focando a tua visão nesse ponto. Lembra que você respira enquanto você faz isso. E agora devagarzinho, sem fazer nada, sem mexer nada, você vai fazer com que a sua visão, de uma visão focada, ela se transforme na visão mais periférica que você puder. Vai abrindo o campo da sua visão sem mexer nada no seu corpo, só trabalhando o seu olhar. Você vai abrindo a tua visão e deixando ela bem periférica, bem aberta. E fica aí, repousa a tua visão nessa proposta agora com a visão bem aberta, periférica, observando tudo que você pode observar nesse campo na tua frente. E fica aí, lembra que você respira. Isso. E lentamente você vai agora focar mais uma vez a tua visão em algum ponto aí na tua frente. Percebe que você não precisa mexer nada no seu corpo. É só a intenção do olhar que você coloca. Isso. Lembra que você respira. E agora você vai abrindo mais uma vez o campo da tua visão. E percebe a tua visão bem aberta, bem panorâmica. Lembra de respirar enquanto você faz isso. A partir de agora você vai fechar os teus olhos e vai deixar toda a tua atenção nos estímulos que você está ouvindo. Essa multiplicidade de sons que você está ouvindo agora. Na minha voz, nessa música que está tocando, nos sons que estão no ambiente ao seu redor. Toda a sua atenção agora vai ficar focada a toda essa multiplicidade de sons que você está ouvindo. Todo o resto agora não importa. Fecha os teus olhos e dá toda a sua atenção para os sons que você está ouvindo.
Fica aí, prestando bastante atenção, só mais um minutinho, em toda essa bagunça sonora, em toda essa multiplicidade de sons. Deixa todos eles fazerem barulho ao mesmo tempo aí dentro. Mas você está atento, atenta a tudo isso. Toda a sua atenção está bem aí, ouvindo, sentindo todos esses ruídos. Isso. E a partir de agora você vai com a sua atenção deixar o foco da sua audição em apenas um desses estímulos. Você vai escolher um e vai deixar a sua atenção ali. E todos os outros vão ficar muito mais baixos, vão ficar muito mais ao fundo. E a sua atenção vai priorizar um desses estímulos sonoros. Pode ser a música, pode ser os ruídos ao seu redor, pode ser a minha voz. Escolhe com a sua atenção qual linha de som você vai seguir e deixa a sua atenção bem focada ali, bem focada em um desses sons. E fica aí. Isso. Muito bom. Devagarzinho agora você vai ampliar mais uma vez a tua percepção para todos os sons que estão acontecendo nesse momento. Isso, e deixa todos eles se misturarem com a mesma atenção aí dentro. Todos eles são percebidos da mesma forma, com o mesmo nível de atenção. Todos eles são uma coisa só. Isso, fica aí, sentindo todos esses ruídos ao mesmo tempo. E a partir de agora você vai desligar a atenção sonora e você vai dar atenção a algum pensamento. Pega o primeiro pensamento que chegar na sua cabeça agora e dá toda a sua atenção para ele. O que ele quer dizer? Qual o tom de voz desse pensamento? É um pensamento que você já conhece? É um pensamento novo? Para onde esse pensamento te leva? Ele te deixa no aqui e agora? Ele te leva para o passado ou para o futuro? Vai fundo com esse pensamento. Desenrola esse pensamento. Não deixa nenhum outro pensamento chegar. Vai desenrolando esse pensamento até você chegar às últimas consequências com ele. Vai fazendo perguntas sobre esse pensamento. Vai desenrolando esse pensamento sem deixar nenhum outro chegar. Fica bem focado nesse pensamento. E agora você para com esse pensamento, deixa o próximo pensamento chegar, um pensamento que não tem nada a ver com esse. E aí você pega esse pensamento e vai com ele até as últimas consequências. Por que esse pensamento chegou agora? Da onde ele vem? Desde quando você conhece esse pensamento? Para onde ele te leva? O que ele quer dizer? Que tom de voz esse pensamento tem? E vai esmiuçando esse pensamento, vai fundo com ele, vai desenrolando ele com a tua consciência, elucubrando esse pensamento cada vez mais. E vai fundo. Isso.
Pois agora eu quero que você respire fundo e leve a sua atenção para esse espaço que acontece entre um pensamento e outro, para esse vazio do qual todos os pensamentos surgem. Quero que você pare de focar nos pensamentos e foque nesse espaço vazio que existe entre todos os pensamentos. Respira fundo, lembra que você respira e fica um pouquinho sentindo esse vazio, esse espaço amplo da sua consciência, no qual qualquer pensamento pode se manifestar, mas você deixa a sua atenção nesse vazio e os pensamentos vão ficando mais lentos, talvez nem apareçam. Se aparecerem, você volta a sua atenção para esse espaço vazio. Você não dá atenção para o teu pensamento. Você volta para esse vazio que existe entre cada pensamento. E fica aí. Lembra de respirar fundo enquanto você faz essa brincadeira. Isso. E fica aí, nesse espaço vazio. Fica aí nesse vazio. Eu medito por amor a mim mesmo, para ficar cada vez mais íntimo da realidade e para que todos os seres se beneficiem disso. É para isso que a gente medita. Seja qual tenha sido a tua experiência, você já pode agradecer o teu corpo por essa experiência. Passar as mãos pelo seu corpo, de olhos fechados, fazendo um cafuné, um carinho, um agrado para o teu corpo. E quando você estiver pronta, você pode ir abrindo os teus olhos, olhando para as tuas mãos, olhando para o teu corpo e voltando, encerrando a sua experiência. Quem quiser pode compartilhar aqui no bate-papo como foi a sua experiência, tá certo? Se você achou fácil, difícil, se você se conectou com o vazio, qualquer dúvida que você tiver, você pode ir jogando aqui, tá certo? E vão comentando aqui a experiência que vocês tiveram. E o que tem de sexual nessa prática, né, gente? Porque uma das coisas que a gente tem que aprender para a nossa sexualidade ser mais saudável, entender o fenômeno da nossa atenção. Quanto mais a gente está ciente, conectado com a nossa atenção, mais fácil é para a gente perceber se aquela experiência está nos levando para um rumo saudável ou não na nossa sexualidade. Uma das coisas que mais se perturba na nossa sexualidade agitada é a nossa atenção, que a gente não consegue colocar em lugar nenhum e fica refém, né, de muitos estímulos o tempo todo. Muito do nosso condicionamento sexual também está ligado a um estímulo mental. A gente ficar se excitando, se estimulando mentalmente, também vicia a nossa atenção.
Então, esse é o início, gente, é o pontapé inicial de um processo de alguns meses, né, de estudo, para a gente ir ensinando o nosso corpo a ficar cada vez mais à vontade, cada vez mais tranquilo, relaxado e gostando da experiência da excitação sexual, tá certo? Deixa eu dar uma olhadinha no que estão colocando aqui. Achei simples e muito profunda. Pois é, Jaqueline, eu compartilho da sua experiência. Eu tive bem essa sensação quando eu conheci essa prática, assim, né? É algo... E aqui, claro, né, gente, estamos numa live, estamos num curso, num curso que eu não estou vendo ninguém, né? Enfim, a gente fez, só para vocês terem uma ideia, uma prática que deu, acho que 15 minutos de meditação, tá? A gente pode fazer essa brincadeira por muito mais tempo. Ela é uma prática que a gente pode repetir algumas vezes por um pouco mais de tempo e ela traz um treinamento maravilhoso para nossa atenção. Beleza, gente? Pois então era isso que eu queria trazer para vocês. Amanhã, 8 horas da noite, tá certo? A gente vai ter uma aula sobre despertar e libertação e vamos fazer uma prática bem diferente. Vamos começar a mexer um pouquinho com a respiração ao longo do processo, tá bom? E eu vou deixar também aqui o link, acho que eu posso até colocar já para vocês o link Casa Samadhi. Na verdade, se vocês forem no canal da casa, vocês vão encontrar todas as transmissões ao vivo lá salva. Vocês podem ir ali dentro do canal da casa e clicar na transmissão ao vivo no sininho para você ser lembrado e participar amanhã, tá bom? Mas eu vou colocar o link aqui para vocês também. Se vocês quiserem, puderem compartilhar esse link, casasamadhi.com.br/intro02, é o link para a pessoa ser direcionada para esse vídeo da segunda aula, para a chamada amanhã da segunda aula, tá certo? Clica na notificação para o YouTube avisar você. Se vocês puderem, compartilhem com as pessoas, tá certo? Vocês não precisam ter visto a primeira aula para assistir a segunda, não estão conectadas. Então, se vocês puderem me ajudar a isso chegar em mais pessoas, eu agradeço muito, tá bom, gente? De qualquer forma, muito grato a todo mundo pela presença aqui no canal, a minha estreia aqui de lives no canal da casa. Se puder marcar um joinha aí pra gente também ajuda bastante. E a gente se vê então amanhã às 8 horas da noite. Beijão pra todo mundo, qualquer dúvida me escreve lá no Instagram, tá bom? Um grande abraço pra vocês e até lá.